Popts e Free Fire também levam aos 15K. Sim, gente, estes modismos que fazem parte do universo dos nossos pacientes contribuem para a nossa caminhada de sucesso rumo aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. E eu vou te contar aqui por que isso nos leva a esse sucesso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo PP rumo aos 15K. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. Tenho 20 anos de experiência trabalhando tanto na psicopedagogia institucional como clínica. O nosso tema de hoje na série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto, é Popts e Free Fire também levam aos 15K. Sim, gente, estes modismos que fazem parte do universo dos nossos pacientes contribuem para a nossa caminhada de sucesso rumo aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. E eu vou te contar aqui por que isso nos leva a esse sucesso. Mesmo que alguns destes modismos não sejam os que nós, psicopedagogos, os profissionais da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia, gostamos e até indicaríamos aos nossos pacientes e aos pais para comprar para eles, né? Ainda assim, quando eles são trazidos para o consultório pelos nossos pacientes, eles nos ajudam a chegar aos 15K por mês. Quando estamos fazendo os nossos atendimentos de psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, independente de ser em um consultório ou em uma instituição, é muito comum os pacientes aparecerem com alguma novidade, algo que a gente ainda não conhece. Já passamos pela época dos tamagotchis, ou tamaguchis, né? Os spinners, as gelecas, a Peppa Pig, os slimes, nos jogos do Super Mario também, eles traziam bastante. Então, nós já passamos por várias épocas de vários modismos, personagens, brinquedos, jogos que fazem parte do universo dos nossos pacientes. Agora é a fase dos popts e dos jogos eletrônicos. Alguns deles, no primeiro momento, têm para nós uma conotação violenta e até existem estudos que falam sobre isso, né? Como alguns deles afetam os pacientes de maneira muito negativa, como, por exemplo, acreditar que podem matar, acreditar que podem ter mais de uma vida após morrerem, ou ainda aqueles jogos repletos de violência que para alguns pacientes se tornam modelos de atitudes. Alguns são bem polêmicos e perigosos, inclusive são chamados de desafios, como foi o caso recente do desafio da baleia azul, muito divulgado na mídia. Esse foi um dos desafios que levou alguns jovens a cometer o suicídio. Talvez você esteja aí se pensando, mas poxa, se isso pode acontecer, então ser trazido para os nossos atendimentos, como que ele nos ajuda a chegar aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia? Bom, é isso que eu te conto aqui. Quando algum paciente chega ao atendimento com algo que ainda eu não conheço, interajo com ele mesmo para saber mais a respeito do que se trata. Depois eu vou estudar sobre o que se trata, né? Fora do atendimento com o paciente, eu vou lá, faço as minhas pesquisas. Ao estudar, conhecer mais, fazer algumas pesquisas e até manusear, praticar mesmo o jogo, por exemplo, eu costumo usar uma classificação semelhante ao semáforo. Eu classifico como verde, ok, aqueles recursos, aqueles jogos, materiais, personagens que são ok, que dá para usar, que não tem risco nenhum. Eu classifico também como amarelo aqueles que merecem atenção, que tem aqueles pontos positivos, mas também tem pontos negativos, que são, digamos assim, sinais de alerta, quando que a gente pode usar, como usar. E eu também classifico como vermelho aqueles perigosos, como o caso do desafio que levou alguns jovens aí a cometer o suicídio. São realmente vermelhos, né? Eu procuro evitar, mas ao mesmo tempo, se o paciente chega com isso, eu acabo trazendo também para dentro do atendimento. Eu vou te contar aqui o que eu considero em cada uma dessas classificações que eu faço destes modismos, né? Eu falo em modismos, mas esse universo todo aí dos nossos pacientes. Bom, o sinal verde é aquilo que eu classifico como não perigoso em todos os sentidos.
aquele que não afeta o desenvolvimento do meu paciente, que provavelmente não se tornará um vício. Entre estes, por exemplo, né, estão os POPTs, os skates de dedo, os personagens da patrulha canina, enfim, entre outros. Quando o paciente traz modismos para o consultório que eu considero sinal verde, eu uso e abuso deles com este paciente que eu trouxe. E muitas vezes eu estendo a ideia para outros pacientes também. Agora vem um fator aqui bem importante que faz com que estes modismos te auxiliam na caminhada de sucesso rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia. Quando o paciente vem com estes modismos, é de nossa responsabilidade, totalmente nossa responsabilidade, extrapolar o uso dele, torná-lo como mais um recurso psicopedagógico para que a gente possa alcançar os nossos objetivos do plano terapêutico de cada um dos nossos pacientes. É neste fator que está o diferencial da psicopedagoga ou neuropsicopedagoga que chega aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Sabe por quê? Porque usando destes modismos, como eu chamo, né? Esses recursos, usando deles como recursos, nós temos maior envolvimento do nosso paciente. Nós conseguimos proporcionar, a partir daquilo que ele gosta, algo que a gente precisa desenvolver com ele. Você pode e deve ir muito além do uso que ele já faz, e isto promove o desenvolvimento de novas conexões cerebrais, de novas habilidades. Mas, claro, nunca se pode perder de vista o objetivo que você expôs no seu plano terapêutico. Usar simplesmente sem um propósito não vai levar você a lugar algum e nem o seu paciente. Então, você precisa planejar a sua intervenção usando desse modismo trazido pelo paciente, mas tendo sempre como foco o objetivo para o desenvolvimento dele. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu usei o POPT para desenvolver cálculos simples de matemática com um paciente que está no segundo ano do ensino fundamental. Ele tem dificuldade de conservação e ao fazer os cálculos, ele faz risquinhos, aqueles risquinhos no papel de cada um dos números. Depois ele conta. Então, por exemplo, ele faz lá 4 mais 3. Ele faz 4 risquinhos, depois ele faz 3 risquinhos e ele conta desde o primeiro risquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai contando tudo, né? E um dos meus objetivos com ele é ampliar a sua capacidade de conservação de quantidade. Então, o que eu fiz? Quando ele chegou com o POPT, logo eu elaborei uma atividade formal e também de adição, onde ele apertava no POPT somente a quantidade do segundo número da operação. Ele contava tudo, né? Então, eu combinei com ele que a gente ia colocar só o segundo número, 4 mais 3. E o sinalzinho de igual. Então, ele contava os risquinhos todos. E eu combinei com ele que no POPT ele ia colocar o número 3, por exemplo, só a quantidade de 3. Então, ele contava a partir do primeiro número e assim ele passou a seguir contando depois desse primeiro número. Vou dar um exemplo para vocês. Estou aqui com o POPT. Esse é meu POPT. Então, era 4 mais 3. Ele apertava 3 aqui no POPT e aí ele contava 4, já tinha. Eu falava para ele, guarda na sua cabecinha, 4 e depois 5, 6, 7. Então, ele passou a ter essa habilidade de conservação, que era um dos meus objetivos, ampliadas. Logo depois disso, ele mesmo começou a perceber que ele não precisa fazer tanto risquinho naquela folha para poder fazer a contagem e chegar no resultado correto do cálculo que ele queria. Aí eu sugeri para ele que a gente ia fazer os risquinhos só do segundo número. E aí ele passou a contar a partir do primeiro, conservando e contando os risquinhos só do segundo número. O próximo passo agora é poder contar também mentalmente, né? Após os risquinhos do segundo número, gente, esqueci de um detalhe. Após os risquinhos do segundo número, a gente começou a contar só com os dedinhos. Então, ele fazia 4, 5, 6, 7. E aí, depois ele começou 5, 6, 7. Então, ele começou a fazer de uma maneira mais elaborada. O nosso próximo passo agora é conseguir fazer isso de maneira mental, mas a gente ainda não chegou lá, estamos caminhando para isso. Lembrei agora, gente, de uma outra situação bem recente também, onde eu usei o POPT com um paciente com muita dificuldade de escrita.
para que ela pudesse perceber a quantidade de fonemas e de sílabas de uma palavra, antes mesmo de começar a escrever. Então, o que ela fazia? Eu deixei a atividade com uma imagem, um espaço para ela colocar a quantidade de fonemas, de sílabas, e o espaço para ela escrever. Era uma folha, onde eu tinha ali uma sequência de imagens, né, colocadas uma abaixo da outra, o lugar, o espaço para ela preencher com a quantidade de fonemas e sílabas, e a escrita ao lado. O que ela fazia? Ela apertava no poppet os fonemas. Então, um exemplo. Deixa eu voltar aqui o meu poppet. Ó. Vamos supor casa. Casa. Tem duas sílabas, dois fonemas. Ela colocava lá o número 2, depois ela escrevia a palavra casa. Pé, um só. Camisa, camisa. E aí ela escrevia lá na folha dela, na atividade dela. Mas ela gostava muito de poppet, então ela ia apertando ali a quantidade, preenchia na atividade e depois escrevia também a palavra. Eu filmei isso, gente, aí eu mandei o vídeo para a mãe dela, foi muito engraçado, porque eu filmei e mandei para a mãe dela ver que ela estava começando a escrever melhor. A mãe dela perguntou, né? Que jogo que é esse, Sandrinha? Eu quero comprar. Eu contei para ela que não era um jogo, que era uma atividade que eu mesma tinha inventado usando apenas o Poppet como um recurso. A mãe dela disse: nossa, você é fantástica. Mas na verdade não é assim, né, gente? Para nós parece algo muito simples e deve ser mesmo, né? É algo simples, a gente só usou como recurso. Eu, no caso, só usei ele como mais um recurso. Porém, para aquela paciente, foi um recurso de grande funcionalidade. E para a mãe, ela pôde perceber o desenvolvimento da consciência fonológica para o desenvolvimento da escrita da filha. Então, foi algo bem importante. Tinha uma outra paciente que ela adorava Harry Potter. Amava aquele Harry Potter e todos os personagens. Mas ela tinha muita dificuldade de memorização. Então, o que eu fiz? Eu peguei umas fichas com figuras, assim, do Harry Potter, né? E fiz uma espécie de jogo de memória mesmo, desse simples, né? Mas com os personagens e imagens que tivessem o Harry Potter. Depois, o que eu fiz? Eu fiz uma sequência de imagens, onde eu colocava, por exemplo, 2 Harry Potter, uma Hermione, 2 Harry Potter, uma Hermione. Por quê? Porque eu fui fazer também atividade de sequência lógica alternada com essa paciente. Eu usei as mesmas figuras, já que eu já tinha usado para o jogo, esse de memória. Eu repeti algumas, que eram dos personagens, e aí eu pude utilizar também como um recurso para desenvolver a habilidade de raciocínio lógico sequenciado. Enfim, dá para usar muitos recursos. Estes modismos, que eu chamo de sinal verde, eles podem ser muito usados com os pacientes com, assim, enfim, os mais diferentes recursos, junto com uma atividade formal, promovendo aquilo que a gente precisa desenvolver com ele. É evidente, gente, que não deve ser o único recurso que nós utilizamos, né? E a forma de uso não vai ser imposta também pelo paciente, sou eu que vou determinar. É importante que nós utilizemos eles como um recurso sempre de acordo com os objetivos para cada um dos nossos pacientes. Você já ouviu o vídeo onde eu falo sobre o elemento isca? Então, esses recursos, esses modismos todos, eles acabam funcionando como mais um elemento isca. Com o maior envolvimento do paciente, a probabilidade de você obter aí os seus resultados e avançar nos seus objetivos, né, nos objetivos que você tem com esse paciente, é certo que estes modismos auxiliam na caminhada rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia. Quanto aos modismos que eu chamo de sinal amarelo, bom, estes já exigem um pouco mais de atenção, porque tem pontos positivos e outros negativos, pontos que não são tão bons, né? Talvez este sinal amarelo, ele pode ser para um determinado paciente, não para outro. Vou te dar um exemplo. Um paciente de 3 anos que tem atraso no desenvolvimento e coloca tudo na boca, utilizar, por exemplo, aqueles slimes industrializados, pode ser um sinal amarelo. Porém, se eu usar esse mesmo slime industrializado para um paciente de 7 anos com dislexia e usar junto moldes de letras vazadas no slime para nomear essas letras e sentir, sabe aquela sensação geladinha do slime, né? Que eles gostam. Se eu puder usar com esse paciente, já não é uma atividade, um recurso de sinal amarelo.
ele é um sinal verde. Então, vai depender muito de cada um dos pacientes. O mesmo acontece, gente, com aquelas bonequinhas Polly. Não sei se vocês pegaram essa fase agora, já diminuiu um pouco, mas tinha uma época em que as meninas estavam muito com aquelas bonequinhas Polly, né? Então, a mesma coisa acontece nesse caso do slime. Alguns podem levar a boca, então tem que tomar cuidado com isso. Os modismos que eu chamo de sinal amarelo, eles podem ser relativos. Então, na sua classificação, digamos assim, né? Dependendo do caso de cada um dos pacientes com os quais a gente pensa em usar esse recurso. Por ser um personagem também que eu digo assim, às vezes tem algumas situações, alguns comportamentos que não são os mais adequados, considerados os mais adequados, né? Da Peppa Pig, é um personagem que eu considero sinal amarelo. Por quê? Ele tem algumas atitudes assim mais impositivas, a Peppa Pig, né? Tem algumas atitudes mais impositivas na família. Ela também fala algumas palavras às vezes de baixo calão. Então eu considero sempre sinal amarelo. Esses personagens que têm esse tipo de conduta é sempre sinal amarelo, independente da idade dos nossos pacientes. Então eu deixo sempre como uma certa restrição. Nesses casos onde eu uso a Peppa Pig, eu uso com muita atenção e algumas vezes para promover até a reflexão sobre esses comportamentos, essas atitudes que nós devemos ter, né? Atitudes mais assertivas, promover pensar a respeito do que é ou não legal de se fazer com o outro. O sinal amarelo também acontece no caso de um modismo que contém vários elementos, como por exemplo, o jogo Roblox. O jogo Roblox é um dos que está em alta aí com os nossos pacientes. E esse jogo Roblox, ele contém vários jogos. Então a gente precisa pensar em cada um desses vários jogos que tem lá nesse conjunto do Roblox. Eu digo assim, o Roblox por si só é muito genérico, né? Às vezes eles dizem, eu gosto do Roblox, tá, mas de qual jogo do Roblox? Então, alguns jogos eu classifico como sinal verde, outros como amarelo, e alguns raros ali nesse conjunto todo eu classifico como sinal vermelho, como algo que a gente precisa evitar, se for possível, né? Sobre os de sinal vermelho, que na minha opinião eles realmente são melhor que a gente evite. Eu só vou usar se por acaso esse paciente trouxer muitas vezes ao consultório, falar muito sobre isso, né? Se ele frequentemente relata que jogou em casa, que estava jogando, que estava fazendo ou que estava assistindo, né, determinado personagem, filme, desenho lá na casa dele. Alguns pais também comentam assim, Sandrinha, ele tá muito viciado nesse jogo. Eu já ouvi alguns pais me dizerem assim, ele tá viciado em Free Fire, ele tá viciado em Roblox, agora ele só quer saber do Roblox. Ele tá viciado em Fortnite. Enfim, vários jogos eletrônicos. E aí os pais já usam até essa linguagem de estar viciado naquilo, né? Eu realmente evito usá-los. Mas se isso se torna tão frequente na vida do paciente, eu prefiro utilizar como um recurso, inclusive, para reflexões de atitudes. O Free Fire, por exemplo, ele é um jogo de muita caça, muita morte, né? Porém, eu tive um paciente onde foi através do Free Fire que eu consegui desenvolver com ele a quantidade, a noção de quantidade, a noção de número e quantidade. Eu já tinha pesquisado, de tanto que ele falava a respeito, eu pesquisei a respeito do jogo, eu joguei, inclusive, né? Tentei conhecer um pouco mais, tentei jogar. Confesso que não é muito da minha habilidade jogar esse jogo, não, mas eu tentei jogar. Aí o que que eu fiz? Esse paciente tendo a dificuldade de organização, de planejamento e relato, dificuldades de noções numéricas, entre outras dificuldades, mas essas são duas importantes. Então eu resolvi usar o Free Fire com ele. Eu solicitei que ele me ensinasse, por exemplo, eu não sei jogar, eu sou péssima naquela habilidade de movimentar lá o personagem e ainda fazer todos aqueles tiros lá que os personagens têm que fazer. Então eu solicitei que ele me ensinasse, que ele me explicasse. Aí, quando ele precisava explicar, né, no momento em que ele precisa organizar essa explicação, eu fazia várias perguntas para ele. Com o jogo foi que eu consegui com que ele ampliasse essa noção numérica também. Por quê? Porque eu utilizei a quantidade de pessoas que estavam jogando
quantas iam sendo eliminadas, ou seja, mortas lá naquele jogo, né? E aí eu printava a tela. Eu printei a tela do jogo, imprimi e usei para fazer algumas atividades mais formais. Quando ele me explicava a respeito do jogo, ele tinha que organizar esse pensamento, esse relato. E eu ia fazendo perguntas, então a gente ia meio que organizando a partir dessa minha diretriz das perguntas. Então ele tinha que organizar o relato para ter um relato mais organizado, mais sequencial, lógico, onde ele pudesse me explicar realmente, argumentar sobre alguns procedimentos lá do jogo que eu não conhecia. Eu aproveitei essa oportunidade também para conversar com ele sobre o jogo e a realidade, o que promoveu a gente poder pensar sobre a vida, inclusive. Foi muito bacana. Então, eu acabei trazendo aí o Free Fire para dentro do atendimento. Com isso tudo que eu te contei, eu te afirmo, Popts, Free Fire, enfim, e todas estas tendências aí, né, dos nossos pacientes, de consumo deles, de lazer deles, podem sim alavancar nossa caminhada de sucesso rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Eu reconheço os riscos de utilizar esses que eu classifico como um sinal vermelho. Reconheço mesmo e, inclusive, me preocupa. Então, o que eu entendo, né? Eu entendo o receio de vocês de utilizá-los como um recurso. Por isso, eu quero enfatizar aqui algo super importante. Quando você fizer o uso desses recursos, é fundamental que o uso dele seja extremamente planejado e que é importante também você sempre conversar com os responsáveis pelo paciente sobre este tipo de intervenção. Um outro fator determinante é que você deve conduzir a intervenção com propriedade. Você não pode deixar que o paciente tenha o domínio sobre esse momento, porque senão a tendência dele é ficar ali usando esse recurso sem atender a nada do que você solicita e ainda sim você estará estimulando algo que já é da natureza dele. E não é esse o nosso objetivo, não é dessa maneira, de maneira alguma, dessa forma, que a gente consegue chegar aí aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Utilizar como recurso os elementos classificados como sinal vermelho, muitas vezes vai exigir que vocês conversem com os responsáveis antes da intervenção e que vocês expliquem, inclusive, o motivo de trazerem isso para dentro do atendimento, tanto da psicopedagogia como da neuropsicopedagogia. Até para que vocês, gente, possam compreender, eles, né, possam compreender o motivo de você, profissional, usar de algo que muitas vezes eles mesmos não são a favor, mas também não conseguem evitar que o filho deles, o nosso paciente, deixe de fazer. Então, é muito importante conversar com os pais, com os responsáveis a respeito desse uso. Resumindo, quando o paciente chegar com algum modismo deste universo todo que compõe, né, a infância, a adolescência, sejam jogos, personagens, brinquedos ou qualquer outra coisa, analise isso que ele trouxe e procure identificar se é algo que pode apresentar algum risco. Pesquise, estude, conheça sempre antes de usar. Você pode usar para classificação dos seus materiais, dos recursos que eles trouxerem aí para vocês, né? Vocês veem como um recurso, eles veem como um lazer, mas vocês podem usar inclusive a mesma classificação que eu estou utilizando aqui. Sinal verde, ok, sem riscos. Sinal amarelo, alguns riscos, melhor ficar atenta. E sinal vermelho, alto risco. Faça um planejamento da intervenção, mantendo um domínio muito grande no momento em que ela vai ocorrer, porque senão acaba perdendo a razão de vocês usarem esse modismo como um recurso. Em casos de alto risco, gente, lembrem-se sempre, né, que é importante que vocês conversem com os responsáveis, principalmente se eles não são a favor. Conversem com eles antes, explicando a intervenção e o objetivo dela. Lembre-se sempre, usar destes elementos da mesma forma que o paciente já usa fora do consultório não vai levar a lugar nenhum e só reforça o que ele já faz. Você precisa dar outro significado, outro sentido para aquilo ali. Você precisa ir além do que já é algo que ele faz. Conseguiu entender agora porque até Popts e Free Fire te levam aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia? Você promove com estes e outros tantos recursos que eles trazem através desses modismos, né, do universo do paciente, maior conexão,
envolvimento e disposição dele quando os utiliza como recurso na intervenção. Isso tudo potencializa o desenvolvimento dele naquilo que é o seu objetivo, naquilo que você tem lá no seu plano terapêutico, como algo que precisa ser feito com o seu paciente. Então, com profissionalismo, muito profissionalismo, utilize sem medo e segue aí, gente, com sucesso, rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia.